marcou as eras com amor. Seus ensinamentos ecoam através dos tempos, são bênçãos que permeiam nossas vidas. O Espírito da Verdade nos revela: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amar e aprender são os alicerces essenciais para a nossa evolução espiritual. O Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias inicia mais uma jornada de reflexão e crescimento através do estudo da obra Paulo e Estevão. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de mergulharmos nos ensinamentos que nos conduzem a Jesus. Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui presentes conosco. Boa noite, André. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um domingo para mais um capítulo da nossa querida obra. Sim, estamos iniciando mais um encontro, o 6º encontro da obra Paulo e Estevão. O nosso objetivo aqui é fazer um estudo reflexivo desta obra. Então, nós estamos passando capítulo a capítulo. A cada encontro, na verdade, nós refletimos um capítulo do livro e dedicamos a contar um pouco da história deste capítulo, o que acontece, e vamos unindo com esclarecimentos, com reflexões, unindo também com as obras de Kardec. Bom, meus amados irmãos, lembremos que este nosso encontro aqui é graças à nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, um momento em que eu e o André nos encontramos aqui para juntos partilharmos em nome de Jesus este instante de estudo. Mas eu e o André estamos aqui, mas estamos também com todos os nossos irmãos trabalhadores que servem também na nossa casa espírita. Este é o momento de todos nós. Então sejam muito bem-vindos e é com muita alegria que eu convido a todos a estarem aí com a sua obra Paulo e Estevão, para nós iniciarmos o capítulo 6 com Jesus em nosso coração. André, antes de começarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu gostaria de te convidar para uns breves minutos para fazermos juntos uma oração inicial para este instante. Então eu convido ao André, eu convido a todos os nossos irmãos para fecharmos os nossos olhos da vida material, para neste minuto elevarmos o nosso coração até a Deus, o nosso pensamento até a Jesus. Vamos abrir as portas da nossa alma para as palavras de hoje, desta grande obra Paulo e Estevão. Nós rogamos, Jesus, que o Senhor possa cultivar no terreno da nossa alma o esclarecimento, o ensinamento destas páginas de hoje e que o Senhor veja que o nosso coração está necessitado, que possamos acolher com sabedoria essas palavras, acolher com amor e acolher com fé. E que hoje a história partilhada aqui possa nos inspirar em nossa vida, para mais perto de Ti, Jesus. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos e André, vamos começar o capítulo 6, que se chama Ante o Sinédrio.
E, André, eu quero te convidar para começar hoje contando um pouco do que acontece no capítulo, mas antes eu queria fazer duas considerações aqui, já que estamos em um momento reflexivo também, um estudo. Eu queria compartilhar dois pontos importantes antes de iniciarmos aqui o capítulo. Primeiro, André, esse capítulo 6 da primeira parte, ele é titulado como Ante o Sinédrio. E me veio a seguinte dúvida: o que é um sinédrio? O que era um sinédrio naquela época? Então eu tive a oportunidade de pesquisar um pouco mais, tentar um pouco mais de conhecimento, e eu com todos, queria compartilhar com todos que o sinédrio, ele era naquela época, meus irmãos, um local para as autoridades da lei mosaica. Será que eu posso colocar esse termo assim, André? Porque os estudiosos, aqueles que poderiam falar, pregar das leis de Moisés, era um local muito respeitado, e que não era qualquer um que poderia frequentar, era apenas alguns selecionados. Então, digamos assim, que ali era como se fosse um local para eles tratarem de temas muito importantes para eles e relevantes naquela época. É, eu colocaria, tentando aproximar dos nossos dias de hoje, eu não sei se eu conseguiria fazer uma colocação como essa, André, mas era como se fosse um templo, só que ao mesmo tempo que é um templo, seria também um tribunal, sabe? Um local de apenas pessoas selecionadas poderiam participar, e ao mesmo tempo só aqueles que tinham aquele conhecimento mais profundo, que poderiam estudar as leis mosaicas, também poderiam participar. Então, nós temos uma categoria de pessoas de um nível intelectual mais alto, mas isso não significa de um nível moral mais alto. Então, a gente tem essa discrepância aí. Então, meus irmãos, eu falei de uma forma bem simples. Se o André quiser acrescentar algo aqui sobre o Sinédrio, eu convido ele também a falar um pouquinho. Você encontrou alguma coisa, André, do que seria o Sinédrio? Se trouxermos para a atualidade, o sinédrio ele seria como se fosse o nosso poder legislativo e o judiciário juntos. Ou seja, lá no sinédrio eles propunham as leis e julgavam as pessoas em cima dessas leis. E quais eram essas leis? De acordo com os ensinamentos de Moisés. Então, era um único poder que detinha um poder religioso, um poder legislativo e um poder judiciário. Então, era pessoas muito selecionadas para poder fazerem isso. Tinha que ser pessoas com muito entendimento das leis. Mas, é igual você disse aí, entender as leis não quer dizer que a gente as execute com uma moral digna, né? Seria o ideal que fosse assim, mas nem sempre é assim. Isso. André, você colocou que apenas algumas pessoas poderiam fazer parte, que entendessem, conhecessem a lei, mas a gente precisa também colocar aqui que tinha aquela tendência de favorecer também o governo romano, que não poderia, né, ir contra algo deles, não é isso? E não apenas isso, também favorecer, no caso, as leis de Moisés, mas era tudo entendido muito ao pé da letra. Então, eles entendiam da lei, mas com os olhos da matéria, e não aquela questão de olhar a alma do ensinamento, a alma da palavra. Então, é importante a gente colocar aqui que, igual o André colocou, né, tudo que era partilhado lá com base na lei de Moisés, mas era algo muito assim, ao extremo, vamos colocar ao pé da letra, e não poderia ir muito contra também as coisas do império. Então tinha essas nuances, mais ou menos, André. E relembrando que no nosso capítulo anterior, Saulo foi exatamente até
a casa do caminho para poder fazer o quê? Analisar para ver se o que Estevão estava pregando ia contra os ensinamentos de Moisés, para poder o quê? Para poder julgar ele. Então, ele Isso. já foi exatamente com esse intuito, com essa visão, de ir lá para poder julgar ele. Exatamente, para ele conseguir ter uma abertura para achar algo errado, para poder conseguir levar como se fosse uma denúncia contra o Estevão, que foi o que Saulo fez. A gente vai ver isso hoje aqui. A gente viu já no nosso último encontro. Hoje também Saulo conseguiu fazer essa denúncia contra o pessoal do caminho, conseguiu fazer essa denúncia contra o Estevão, falando que ele estava pregando palavras e ensinamentos que iam contra o que eles acreditavam naquela época, contra as leis de Moisés, que isso era uma blasfêmia também. Aqui nesse capítulo 6, nós temos todos os motivos pelos quais o Estevão vai ser julgado, e a gente vai passar por eles. Mas uma última coisa importante, antes de adentrarmos no capítulo também, a partir de agora, a partir desse capítulo 6, nós começaremos a ver uma etapa de sofrimento muito grande para Estevão. Não que ele não tivesse já passando por provações difíceis na vida dele. Ele já estava, desde o início da obra, a gente vê só Estevão sofrendo, na verdade. Mas, a partir de agora, e vocês vão entender, todos nós, com o caminhar da história, a partir de agora, Estevão ele vai entrar num momento de provação um pouco mais delicada. E André e todos os nossos irmãos, eu estava lendo a obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e lá eu encontrei uma informação muito relevante para o nosso estudo de hoje, para o nosso encontro de hoje. Porque Leon Denis coloca para nós que os sofrimentos que passamos na vida nem sempre são sofrimentos resultados de uma maldade que a gente causou. Nem toda dor que passamos hoje é porque, nossa, eu causei essa dor em outra existência, fui muito mal em outra existência, então agora eu estou colhendo essa provação, estou colhendo esta expiação. Leon Denis nos esclarece nesta obra que não, nem todos os casos são esses. E eu acho que o caso de Estevão, e isso é uma hipótese, eu vou colocar, a gente não tem nenhuma afirmativa sobre isso, vou frisar novamente, isso é uma hipótese que eu trago aqui. Nós vamos ver no decorrer da obra, até mesmo na segunda parte, depois, que Estevão é um espírito mais evoluído, é um espírito mais esclarecido. Então, ele já está numa categoria um pouco mais alta como espírito. E aí o que nos leva a pensar é o seguinte: nossa, um espírito numa categoria mais evoluída como a dele, passando tudo que ele está passando na Terra, então quer dizer que ele foi tão mal assim, ele causou. O que ele fez para tudo isso? E aí eu vou linkar com o ensinamento de Leon Denis. Nem toda dor que um espírito cumpre aqui na Terra é decorrente, às vezes, de algo que ele fez. Mas, em muitos casos, acontece desses espíritos que são mais evoluídos virem em alguma missão específica e solicitam esses momentos, essas expiações, essas dores, para poder auxiliar no progresso daquela sociedade, para poder auxiliar no progresso de quem vai estar por perto reencarnando com ele, porque o sacrifício dele, porque a fé dele, a esperança, as virtudes que ele vai viver nesse momento de dor, vai ensinar a todos. Então ele vem com essa, como se diz, ele vem passar por essa dor, não porque ele foi terrível, mas ele já superou tudo isso, ele já é um espírito mais evoluído, mas ele vem passar por isso para poder até ajudar quem está com ele, caminhando, ajudar a sociedade. Então, como se diz, é uma etapa difícil na vida, uma provação difícil, com um cunho missionário que eu colocaria. Então, é uma hipótese, porque nós vamos ver Estevão passando por muitas coisas agora. Então, é uma hipótese de que, como ele já é um espírito mais alto, ele pode ter vindo passar por tudo isso para poder nos auxiliar aí também, auxiliar aquela época, nesses aprendizados, dessa submissão
a Jesus, nesse caminho com Cristo, então tem um motivo para isso. E eles também, Leon Denis coloca, André, que eles escolhem muitas vezes essas provações, esses espíritos mais altos também, porque às vezes eles mesmos querem aprimorar algo na caminhada deles. Então eles solicitam, passam e a gente vê com muita resignação. Acho que não só Estevão, mas nós temos muitos exemplos na Terra de espíritos que aqui reencarnaram, passaram por momentos muito difíceis, com muita fé, com muita força, que inspira a todos nós, espíritos que vieram em missão. André, então agora eu passo as palavras para você, queria te convidar para começar o capítulo para todos nós. Estevão, então, é intimado a comparecer até o Sinédrio para que aconteça perguntas para ele, que ele responda, só que no intuito de ele concordar com a denúncia que foi feita de que ele estava blasfemando. Ou seja, ele estava, no entender de Saulo, diminuindo as leis de Moisés e colocando Cristo como superior. E aí é muito interessante que o Emmanuel escreve aqui que, apesar do Sinédrio ser um local público, ou seja, qualquer pessoa poderia estar presente, os mendigos ali não eram bem-vindos. As pessoas mais humildes ali não eram vistas com bons olhos de frequentarem. E aí, alguns companheiros de Estevão, lá da Casa do Caminho, queriam ir até o Sinédrio nesse dia para acompanhar. Só que Estevão recomendou que eles não fossem, porque porque ele já sabia qual era a intenção deles, né, com Estevão. Então ele pensou, para que eles vão lá? Porque dependendo do que eu disser, vai causar muito tumulto. E aí essas pessoas podem ficar agressivas e acabar querendo brigar e vai gerar uma confusão que não é necessária. Então, se eles continuarem aqui na Casa do Caminho, auxiliando todos esses desamparados que precisam de ajuda, vai ser muito mais útil do que nesse duelo, né, de ego, de expor ideias e pensamentos, né? Porque essa era a ideia de Saulo. Saulo era conhecido por isso. Ele era imbatível na discussão. Então, com quem ele enfrentasse para discutir a respeito das leis de Moisés, ele sempre ganhava. Então, a ideia dele foi: como eu não posso julgar, já condenar Estevão sozinho, ele tem que passar pelo Sinédrio. Então, eu vou levar ele até lá, fazer as perguntas, ele vai responder e vai se autocondenar. Então, assim foi a ideia dele. E aí, Saulo vira para ele e fala assim: por que você rejeitou naquele dia lá na igreja, lá do caminho, por que você se rejeitou a discussão comigo? Que eu estava lá presente, né? E aí Estevão repete aquele lindo ensinamento que Cristo deu para ele, que é aquela recomendação de não se perder tempo com o fermento da discórdia. Porque ali Saulo já tinha o seu pensamento formado. Ele não ia mudar de opinião. Então ele queria ali ficar só debatendo para querer ter a última palavra para vencer nesse embate, né? Sendo que Estevão não estava ali para combater. Ô, André, queria só acrescentar uma coisa, que eu sei que você vai entrar aí nessa parte do diálogo deles, que eu colocaria que da parte de Estevão é um diálogo, da parte de Saulo é uma discussão. Mas eu queria colocar antes, porque quando Estevão ele adentra lá nessa sala do Sinédrio, ele olha em volta e ele vai perceber todas aquelas pessoas e ele vai notar que aquelas pessoas parecem aquelas ovelhas perdidas, talvez de Israel que Jesus tanto falou. O que a gente pode entender por ovelhas perdidas? Relembrando aquela parábola do Cristo
que o pastor ele não deixa, né, que nenhuma ovelha se perca. A ovelha perdida é aquela que se desviou do caminho, que está perdida, tá indo para qualquer lugar porque não sabe qual é o caminho que tem que estar. Então, ele tem essa percepção daquelas pessoas que estão ali. E queria só acrescentar, porque nesse momento ele começa a relembrar é, daquelas daqueles ensinamentos que ele leu. Aqui nós colocamos como o Antigo Testamento, mas ele tinha muito conhecimento disso, a gente já viu isso nos primeiros capítulos, e ele começa a se lembrar que ele coloca aqui, né? O próprio Moisés foi escravo e, por dedicação ao seu povo, sofreu inúmeras dificuldades na sua existência. Ele vai se lembrar de Jó, acho que todos nós nos lembramos da história de Jó, aquele homem que perde tudo, eu digo tudo materialmente falando, mas ele não perde o mais precioso, que é a sua fé. Então, Jó, ele padeceu sobre muitas misérias para conseguir testemunhar a fé. Ele vai se lembrar de Jeremias, profeta Jeremias, que chorou incompreendido, sem ter a ajuda do próximo. Ele vai se lembrar dos salmos de Davi, e muitos salmos de Davi é clamando por essa ajuda de Deus. Deus, o Senhor está me ouvindo? Então ele vai começar a se lembrar de todos aqueles que vieram antes dele e que também sofreram pela fé, também sofreram por amor, também sofreram para se manter fiel no caminho de Deus. E ele começa a se lembrar disso como uma forma de buscar forças para ele não estremecer diante de todas aquelas pessoas que estavam ali julgando ele. André, continua para nós. E aí, o que Saulo vai fazer? Saulo vai começar a interrogá-lo a respeito daquilo que Saulo pensa de Estevão e que ele acredita que isso vai acusar Estevão de blasfemo. E aí ele começa a dizer: o que você tem a dizer quanto a você ser considerado um blasfemo por considerar que aquele nazareno é superior às leis de Moisés, que são imutáveis, considerar que Jesus é maior do que as leis? E aí Estevão, ele começa a fazer comparações a respeito de Moisés e a respeito de Jesus. E ele fala assim: quanto à segunda parte, que Saulo estava acusando ele de desrespeitar as leis de Moisés, ele fala assim: suponho que a acusação procede de interpretação errada sobre as minhas palavras, porque em momento nenhum Estevão desmereceu Moisés, mas ele acrescentou de que Jesus era o Messias que os profetas tanto falaram. E ele fala assim, a respeito das escritas de Moisés, que é trabalho dos homens, mas que Jesus é o salário de Deus para os trabalhadores fiéis. Ou seja, Jesus vem como a recompensa daqueles homens que trabalharam a sua espiritualidade, a sua fé com Deus e recebem Jesus como o Messias, como recompensa da sua fé. E que para isso Jesus veio. E ele fala: Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Porque Moisés tem um papel muito importante de trazer os ensinamentos, de trazer a lei ali no primeiro momento. Por quê? Porque naquele momento, a humanidade, a gente tem que pensar sempre em épocas, em idade, em qual era a mentalidade do povo naquela época. Então, naquela época de Moisés, era normal que, quando não gostássemos de alguém, ou alguém não gostasse da gente, ia lá e matava. Isso era normal.
me desagradou, vou lá e mato e tá tudo feito, tá tudo resolvido. Então Moisés, ouvindo os ensinamentos de Deus, escreve os ensinamentos. Para quê? Para orientar aquele povo que estava ali completamente perdido. E quando Jesus vem, Jesus diz exatamente que ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Só que o cumprir da lei de Jesus não é um cumprir literal dos homens. É um cumprir da lei com olhos e entendimento de uma vida que é eterna, de uma justiça de Deus que é bondosa, de que é todo amor e toda justiça. Então, se é a lei de Deus, todo amor e toda justiça, nenhuma justiça é feita de forma injusta. E é esse o dilema que hoje nós conseguimos aqui interpretar que Estevão estava tentando dizer para Saulo, com outras palavras. E E aí, André, só oi, uma colocação aqui antes, que é muito bonito nós percebermos que Estevão, ele não vai abaixar a cabeça e aceitar tudo que Saulo diz, mas ele vai responder a Saulo. E ele vai responder com argumentos e com muito respeito também. Estevão não se deixa dominar pela raiva para poder responder a Saulo, e ele também não perde a coragem da fé, que me lembra muito uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, titulada como Coragem da Fé, uma passagem do Evangelho que vem nos esclarecer sobre o ensinamento de Jesus, sobre ter a coragem de se posicionar como cristão. E a coragem de se posicionar como cristão é, sobretudo, nos momentos mais difíceis. Porque quando tudo está fácil, tudo está tranquilo, tudo está sereno, é muito fácil dizermos que somos cristãos. Mas neste instante em que uma dificuldade chega, uma provação chega, não só dizer que somos cristãos, mas vivermos como um cristão, não é fácil. Então, Estevão, ele exerce essa coragem da fé, que é um ensinamento de Jesus, como eu disse que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo explicado um pouco mais para nós, ele vive essa fé e ele não desanima em nenhum momento, porque ele é acusado de blasfêmia, feiticeiro, ele é acusado de feiticeiro e ele também é acusado de caluniador. Essas são as 3 acusações que Saulo leva lá para o Sinédrio contra o Estevão. Caluniador, que ele estava realizando a blasfêmia e que ele era feiticeiro. E, assim, nós sabemos que o fim para essas acusações será um fim triste. Mas, antes disso, a gente tem toda essa discussão. Novamente, eu estou colocando aqui como discussão, mas não vamos imaginar aquela discussão verbal, um debatendo com o outro, assim, não. Uma discussão de troca de argumentos, argumentos muito distintos, a ponto de que quando Estevão se posiciona ali de frente para Saulo, como o André colocou, de falar assim, olha, eu não estou desmerecendo Moisés, né? Moisés fez tudo isso, mas eu sigo ao Cristo, olha só o que o Cristo prega, dele fazer esse comparativo, Estevão se coloca a pensar, nossa, eles são tão seguidores Emmanuel relata isso aqui, eles são tão seguidores da lei de Moisés, né? Eles buscam tanto seguir as leis divinas e eles estão se apegando a essas coisas, sabe? Ou seja, eles estão aqui. Eu queria até achar esse pedacinho, porque é um pedacinho muito interessante. Se eu não me engano, ele está na página 96, que é a página 96 da obra, o momento em que ele começa a ouvir tudo que está sendo colocado contra ele e, e ele começa a pensar, nossa, essas pessoas têm tanto conhecimento da lei de Moisés,
mas estão vivendo ela de uma forma tão extremista, tão fanática, podemos colocar, tão ao pé da letra, estão distorcendo muitas das coisas do que eu falei e estão interpretando aos olhos deles. É como se Estevão estivesse trazendo isso, mas pergunta se Saulo vai entender. Pergunta se Saulo vai ouvir. Porque a impressão que eu tive, André, não sei se é essa impressão que você teve lendo esse capítulo, é que tudo que Estevão falava, Saulo não ouvia. Parecia que ele já estava pronto para dar uma resposta. Qualquer coisa que Estevão falasse um A, Saulo já tinha uma resposta na ponta da língua para poder dizer que ele estava errado. E Saulo queria dar a palavra final. Ele queria a todo momento fazer Estevão converter a fé dele para que para que a fé de Saulo. Então a gente vê essa imposição muito grande. André, o que mais te É chamou a uma atenção? característica do fanatismo, né? Porque o fanatismo deixa a gente surdo. Então, independente do que a pessoa diga, a gente não consegue ouvir. A gente só ouve o começo como isso é uma agressão contra o que eu penso. Isso está errado. E só que, além disso, o fanatismo, além de fazer com que não ouçamos o que o outro quer dizer, a gente começa a tentar enfiar goela abaixo o que a gente pensa e quer que o outro, de qualquer forma, se torne aquilo que a gente pensa. Então, Saulo estava nesse movimento. Ele estava querendo condenar, julgar, querendo demonstrar para as pessoas de que a lei de Moisés era superior a tudo. E aqui tem um ponto que é fundamental aqui, que os israelitas, eles tinham um comportamento de ser o povo escolhido. Então, sendo eles o povo escolhido, eles são superiores a todos os outros. E os outros são bárbaros. Os outros não têm direito a nada. Tanto é que quando começa o debate aqui, Saulo diz assim: sendo você um israelita, você tem direito de replicar livremente, de conversar livremente. Ou seja, se ele não fosse, nem esse direito ele teria de argumentar. E aí, sendo Estevão um israelita, Saulo diz assim para ele: olha, nós, sendo você um israelita, nós temos aqui como dever, antes de qualquer punição, de trabalhar o vosso regresso ao aprisco, ou seja, de resgatar você desses pensamentos equivocados que você tem. Porque é imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes do extremo recurso às armas, ou seja, antes da condenação, é o nosso papel aqui tentar resgatar esses irmãos, trazer de volta. Mas a maneira como ele está tentando fazer isso é com intimidação, é com agressão, ou seja, né, é falar assim: olha, ou você aceita, larga tudo que você acredita, ou você morre, ou você é condenado. Então, que relevância tem isso, né? E aí, Saulo começa a dizer a respeito disso, né? Dessa superioridade do povo, né? De Israel. E aí Estevão vira para ele e fala assim: olha, um dia você compreenderá que para Deus, Israel representa a humanidade. Então, Israel aqui é só um exemplo da humanidade inteira. Não é que vocês é o escolhido, todos somos, porque todos somos filhos de Deus, né? E aí começa a gerar um burburinho, porque, ué, como assim? Como é que não somos um povo escolhido? Como que não somos superiores aos outros? Claro que somos, isso é um absurdo que você está falando. Você está desdenhando do que Moisés aqui, né, colocou sobre nós. Aí ele fala assim: eu não estou desdenhando Moisés, mas eu não posso deixar de dizer para vocês da superioridade de Cristo, do quanto ele é evoluído, do quanto ele entende as leis de Moisés e do quanto ele
colocou em prática e viveu essas leis. E deu exemplo para todos nós de que é possível viver essas leis. E aí começa a acusação de que ele é um feiticeiro. Porque, relembrando o capítulo passado, quando acaba, né, a discussão ali que Saulo estava em nervos, querendo atacar Estevão lá na casa do caminho, que chega aquela pessoa para ser curada por ele. E aí ele, em nome de Deus, ele vai e faz a cura. E aí Saulo então fala, olha, só que você também é considerado feiticeiro. O que você tem para poder falar a respeito disso, de ter curado aquela jovem que era muda? E você fez isso num dia de sábado. O que você tem para dizer a respeito disso? E aí ele fala que aquilo não é feitiçaria, né? E ele, entendedor do judaísmo, ele fala assim: o judaísmo está cheio de, está cheio de fatos que julgais não compreender. Em virtude, em virtude do que Moisés conseguiu bater o cajado no chão e fazer jorrar água? Você consegue compreender isso? Porque você está querendo julgar que eu curei aquela jovem muda e você não entende como, está dizendo que é feitiçaria, mas por que você não considera que Moisés bateu o cajado no chão e fazer jorrar água não é uma feitiçaria? E ele coloca aqui, com que feitiçaria o povo eleito, né, ou seja, vocês, abriram as ondas do mar para poder fugir do cativeiro. E depois ele fala assim: com que talismã utilizou Josué para atrasar a marcha do sol? Então ele foi colocando situações do Antigo Testamento, dos profetas e de Moisés, em que eles não conseguiam explicar aquilo. E que se fosse analisado igual eles fazem ao pé da letra, tem que ser considerado feitiçaria isso aqui também, porque só a cura que ele fez daquela jovem muda seria feitiçaria e isso aqui também não seria. Então, esse argumento que Estevão utiliza causa um choque de realidade, assim, porque eles nunca olharam, interpretaram isso com esses olhos, com esse viés. E aí Estevão conclui dizendo: de nós nada temos. E, todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Aí ele diz: então, isso aqui tudo quem faz não são os homens. Não foi Moisés que fez. Foi Deus através de Moisés. Mas quem fez foi Deus. Moisés aqui foi o instrumento. Josué foi um instrumento. Eu, quando curei aquela jovem muda, fui apenas um instrumento. Quem é o responsável por tudo isso aqui é a misericórdia de Deus. Ô André, é o que hoje nós já compreendemos, após Allan Kardec, mediunidade. É importante a gente até esclarecer isso, porque a mediunidade, o médium, ele sempre esteve presente. Esse contato, vamos pensar a mediunidade, né? Esse contato com esse intermédio entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso sempre esteve presente nas eras. Só que foi Allan Kardec, eu acho que você consegue explicar isso até um pouco melhor para todos nós, mas que eu sei que você se dedica a. Você gosta muito de estudar essa parte, mas foi Allan Kardec que trouxe esse início o termo médium. Antes disso não se falava, então eles falavam, por exemplo, o feiticeiro, igual Joana d'Arc também foi julgada como feiticeira, enfim, mas era o quê? Se comunicava às vezes com o mundo espiritual, que hoje nós conhecemos como mediunidade, um instrumento. Estevão fala, eu fui apenas um instrumento de Deus. E o que é um médium? O médium também é um instrumento de Deus, porque a mediunidade, Evangelho segundo o Espiritismo, isso. A mediunidade é uma faculdade divina. E ela tem que ser exercida com muita responsabilidade, porque se é um instrumento de Deus, um instrumento dos bons espíritos, então ela também tem que ser colocada
exercida de forma muito respeitosa. Então, Estevão já falava disso, olha, foram instrumentos de Deus, que hoje nós já temos esclarecimento, instrumento dos bons espíritos. Só que naquela época eles não conheciam esse termo médium. Esse termo médium já não estava nos escritos, não é mesmo, André? Você tem algo aí que você já estudou para partilhar, já que a gente teve essa abertura para falar disso? O termo médium foi criado por Allan Kardec, né? Então, se foi criado por Allan Kardec, foi mais de 1800 anos depois de Jesus. Então, não existia esse termo, mas existia um termo equivalente, que é profeta. Porque os profetas nada mais foram do que médiuns que conseguiram ouvirem as palavras de Deus para aquele determinado momento, para poder orientar aquela população, aqueles povos e trazerem os ensinamentos de Deus para aquelas pessoas. Então, a diferença aqui é mínima, é apenas uma palavra. A coisa é que qualquer coisa que venha com um intuito bom para orientar a humanidade é de autorização de Deus para que ocorra. Sim, com certeza. E aí, nesse momento que Estevão faz essa interpretação desses episódios ocorridos no Antigo Testamento, Saulo fica tão constrangido, o rosto dele fica tão vermelho de raiva, de ódio, mas ele tinha que manter a postura ali naquele lugar de autoridade, né? Que ele não conseguia falar. E ele sentiu ali naquele momento que ali foi a primeira derrota dele. Que ele nunca tinha perdido para ninguém no argumento, ali ele sentiu a primeira derrota. E aí ele vai se apoiar em colocar no que ele estava sendo julgado. Ele não entra mais em debate nesse momento, porque eu acho que ele pensou assim, se eu continuar, acho que o negócio ainda vai ficar mais feio pro meu lado. Porque, pensa bem, Saulo tinha o entendimento apenas de uma parte, que era de Moisés, as leis, os profetas, e Estevão tinha o conhecimento de Moisés, dos profetas, mas também de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, em questões de, digamos assim, bagagem de entendimento espiritual, Estevão estava à frente de Saulo. Então, qualquer debate que ele se colocasse, como ele não entendia, não estudou a respeito de Jesus, ele estava em desvantagem, porque qualquer acusação que ele tentasse dar, Estevão tinha onde recorrer e fazer paralelos, falar assim, peraí, mas você está acusando isso? E isso aqui? Igual ele fez aí. Então isso causou em Saulo um desconforto muito grande. Ô, André, o que me lembra muito essa situação, o capítulo inteiro, ele é um capítulo dedicado a esse debate. E me lembrou muito, quando eu estava lendo, uma obra que se chama Introdução à Doutrina Espírita. A primeira parte dessa obra que nós temos são diálogos entre Allan Kardec e opositores à doutrina espírita. Então, nós temos ali várias pessoas que naquela época de Allan Kardec não concordavam com as ideias da doutrina espírita e iam ali debater mesmo com Kardec, assim, isso não está certo, e iam colocar argumentos. E Allan Kardec, assim, eu falo como Estevão, sempre manteve a compostura e respondeu a todos de forma respeitosamente e com argumentos. E aí nós temos um ponto interessante, porque a maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria que ia ali se opor, né, criticar Allan Kardec pela doutrina espírita, iam através de achismos. Não tinham estudado sobre o espiritismo, não sabiam o que as obras falavam, não tinha nem sequer lido o livro dos espíritos. Às vezes leu uma ou outra questão e pensou, isso é uma hipótese, isso não está certo, e então está errado, a doutrina espírita está errada. E aí iam lá e falavam para Allan Kardec, iam lá julgá-lo, criticá-lo. Então,
eram com base em achismos. E não está certo isso por causa disso, não está certo aquilo por causa daquilo, mas não se davam o mínimo que era tentar entender naquela época que era a doutrina espírita para tentar argumentar, ou ver realmente. Eles logo já partiam para o julgamento. Por exemplo, se a sua ideia não é igual à minha, você está errado. Eu não quero nem saber a sua ideia, eu não quero nem ouvir, mas se não é igual à minha, está errado. Então, Allan Kardec passou muito por isso, enfrentou muita coisa e argumentou, porque ele buscava muito conhecimento, ele estudou muito, ele se dedicou muito para trazer as obras bases da doutrina espírita. Então, ele estava ali já ciente que isso iria acontecer, esses julgamentos. E aí eu trago isso para a obra aqui do Paulo Estevão, nessa parte, porque Estevão, ele sabia os dois lados. E Saulo sabia qual? Saulo conhecia os ensinos de Jesus? Não, ainda não. Certo, assim, ele não estava nem preocupado em ouvir. Para ele, se a opinião de Estevão não era igual a dele, Estevão estava errado. Então ele não tinha muito o que argumentar. Então a gente começa a ver aqui, é o que o André colocou. Ele falou, opa, já não consigo ir mais por esse caminho, porque ele tem argumento para isso. E eu não conheço esse outro lado, porque eu nem me interessei em saber. Mas eu estou disposto a falar que está errado. Então ele vem e começa a mudar a tática dele. Começa a ficar com mais raiva, começa a levar o tom de voz, começa a humilhar, ele parte para a humilhação. Que, como se diz, quando se perde o argumento, começa a ir para a agressividade. Ele começa a ir para essa agressividade das palavras, humilhar, tanto humilhar Jesus, os seguidores do Cristo, humilhar Estevão, porque ele já não tem mais argumento palpável para colocar. E lembrando aqui também que quando ele fazia esse discurso, Estevão fazia esse discurso, ele conseguia perceber no olhar de quem estava ali assistindo que os mais incomodados eram os fariseus. E lembrando aqui que Jesus deu um ensinamento primoroso para os discípulos a respeito dos fariseus. Falou assim: olha, o que eles falarem, vocês fazem. Mas o que eles fazem, vocês não devem fazer. Por quê? Porque os fariseus falam, mas não fazem. E aí Estevão, ele diz assim, ó: acaso vocês ignoram que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultar que será que vocês não têm sido meros ouvintes e não têm praticado nada? Então é isso aqui que ele está dizendo, porque vocês entendem da lei, ok, mas vocês praticam a lei? Vocês, na vida de vocês, aquilo que vocês fazem, vocês realmente conseguem viver? Então é como se diz, é choque de realidade atrás de choque de realidade que Estevão vai falando. Porque eles querem acusar, mas de maneira hipócrita, de maneira que apenas eles consigam exaltar o seu posicionamento político, o seu lugar na sociedade, o seu poder político, o seu poder ali na religião. E aí ele fala assim, ó: Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que eu conheci por informações através de meus pais quando eu era criança. Atualmente, eu enxergo Jerusalém como um grande comércio onde se vende as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. E aí vamos lembrar aquela passagem lá de Jesus, dos vendilhões do templo, que Jesus expulsa eles, ou seja, que desrespeito é esse? Né? Vocês estão achando que a fé, a espiritualidade é algo que pode ser comprado? Que é algo que pode ser vendido? Isso é um trabalho individual que a pessoa precisa ao longo de anos para poder sustentar a sua fé, para desenvolver a sua fé e compreender os ensinamentos de Deus. Então, para com essa coisa de achar que isso é tão superficial, de forma que você pega, vende e o outro acha que comprando ele vai ter fé. Não é assim que funciona. Ô André, inclusive nós temos uma obra de Humberto de Campos,
psicografada por Chico Xavier, uma obra em que Humberto de Campos irá contar o encontro que ele tem com Judas. Judas, já em espírito, visitando a Terra, justamente naquela época em que ele, sem muito entendimento, na ignorância do momento, vende Jesus por algumas moedas. Então, é muito bonito esse encontro. E por que eu estou relembrando ele? Porque no final do encontro do Humberto de Campos com o espírito de Judas, Judas diz para Humberto de Campos: pois é, há mais de 2000 anos eu vendi Jesus por algumas moedas, não tinha consciência do que eu estava fazendo e até hoje eu sou lembrado apenas por isso. Eu sou lembrado apenas por esse fato. Mas, hoje em dia na Terra, quantos ainda continuam a vender Jesus por meras moedas? Judas diz isso. Hoje na Terra, aqueles que me julgam por eu ter vendido Jesus, lá naquela época, continuam até hoje vendendo a Jesus. E ele traz essa reflexão em que sentido? Vendendo a fé, vendendo preces, vendendo, realmente vendendo a fé mesmo. Acho que essa é a palavra que engloba tudo. Vendendo Jesus nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente ainda tem esse movimento. É como se as bênçãos divinas tivessem um preço. E aí, Estevão, ele faz essa colocação. Ele faz essa colocação porque ele está vendo como, e isso aqui, meus irmãos, eu estou trazendo agora lá no ano que está acontecendo aqui. Estevão diz: olha o templo, está cheio de mercadorias, vocês estão vendendo fé aqui, vocês estão vendendo bênçãos, vocês estão vendendo as coisas. O templo não é esse local. O templo não é isso. E o André trouxe algo muito bonito, porque Jesus já tinha passado por essa situação, e a passagem que se chama vendilhões expulsos do templo, Jesus já tinha passado e alertado: o templo não é local para isso, para essa comercialização. As bênçãos de Deus não estão aqui para ser comercializadas. Jesus já tinha alertado sobre isso. Mas o povo não acolheu. E aí Estevão vem e fala de novo. E a gente vê aí, séculos depois, ainda isso muito acontecendo. Né, André? Exatamente, exatamente. E aqui, para poder finalizar o discurso de Estevão, ele diz o seguinte: vocês mencionaram, né, os heróicos instrutores do passado, né, ou seja, os profetas, mas apenas para poder justificar aquilo que é produtivo para vocês, aquilo que lhes serve para poder valorizar a opinião de vocês. Aí ele pergunta: onde você guardou a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Não é isso? Então, vamos relembrar aqui da carta de Tiago, que ele diz: a fé sem obras é morta. Então, a fé precisa ser produtiva, a fé precisa chegar e demonstrar para as outras pessoas que a fé é algo que vale a pena construirmos em nós. E ele fala assim, ó: vocês incentivam a revolta e querem a paz? Exploram o próximo e falam de Deus, sendo que Jesus trouxe para amarmos a todos, amar os nossos inimigos, né? Amar os nossos irmãos como Jesus nos amou. Não é como a gente ama, porque o nosso amar é falho, mas o amor de Jesus, ele é integral. E aí ele completa: não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? Então, não adianta você louvar a Deus apenas com os lábios, da boca para fora, sendo que a sua intenção não é louvar a Deus, é querer mostrar para os outros que você louva a Deus.
né? E aí não tem outra passagem também de Jesus que tinha dois homens orando, que um estava de peito aberto, com a cabeça levantada, e na oração dele ele dizia: ó Deus, eu não sou como esse publicano que está aqui, né? E o publicano estava ali de cabeça baixa, fazendo a sua oração e agradecendo a Deus. Ele não estava colocando, julgando ninguém, tendo juízo de valores na sua oração. Ele simplesmente agradecia, pois dizia assim: eu não sou digno de todas as bênçãos que o Senhor me oferece. Ele estava ali, na dele, fazendo a oração que é dele, e não preocupado com a fé do outro. Sim, e André, vi que você caminhou já pro final do capítulo, porque esse capítulo ele encerra assim. Os dois ainda continuam com. O Saulo não dá o braço a torcer e Saulo faz como se fosse o veredito final. Ele diz: então você concorda com todas essas acusações que estão sendo feitas contra você? Então você está. E Estevão em nenhum momento está concordando, Estevão em nenhum momento está dizendo. Saulo falou: então você concorda? Então quer dizer que você realmente está blasfemando, você é feiticeiro e você é caluniador? Então o capítulo vai terminar assim, essa sentença sendo dada. Estevão está sendo acusado mesmo. E ele vai ter, como se diz, vou colocar essa palavra, né, a sentença, o castigo dele, por causa dessa acusação, que a gente vai ver no próximo capítulo. Mas antes da gente encerrar, André, de todo esse capítulo 6, teve um trecho que chamou muito a minha atenção e eu queria poder ler ele para a gente aqui. Eu convido a todos na página 101, o final da página 101. Porque é um momento que Estevão, ele, depois de receber tanta humilhação, tantas palavras grosseiras de Saulo, Estevão diz assim: toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. E essas palavras de Estevão, eu vou continuar lendo ela aqui, são palavras não apenas para Saulo ouvir, mas para todos nós em nossa vida. Uma das nossas propostas de estudar aqui e refletir a obra Paulo e Estevão é tentar trazer essa história para os nossos dias de hoje. O que a gente pode aprender hoje com esses momentos? E aí eu quero muito ler esse pedacinho aqui, já comecei ele, mas eu queria que todos nós pudéssemos ouvir para a nossa vida. O que Estevão está dizendo não é só para Saulo, é para todos nós. Ele diz: toda precipitação de julgamento na vida demonstra fraqueza. Primeiramente, eu renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo fermento de discórdia. Mas dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo. E certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às verdades poderosas. Vocês estão desejando me impor ao ridículo, à zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. E eu encerro aqui essas palavras, ela continua, mas eu encerro aqui e eu partilho hoje a reflexão de que todas as vezes que nós, de forma precipitada, julgamos o próximo, a decisão, as ideias, as escolhas na vida, julgamos os caminhos que a pessoa escolheu, a opinião da pessoa, estamos sendo fracos de alma. Fracos. E, além disso, essas palavras de Estevão colocam aqui para todos nós que Jesus sofreu a maior das maiores humilhações aqui na Terra. E como que Jesus enfrentou essas humilhações? Não foi revidando com o mal, mas foi mostrando a outra face do bem. E às vezes nós enfrentamos zombarias, humilhações, críticas, julgamentos,
e reagimos mostrando a face do mal, mostrando a face da discórdia, da intriga, respondendo mal, também criticando. E não foi assim que Jesus ensinou. E muitas vezes também passamos por situações e pensamos, nossa, não é justo isso que está acontecendo comigo, porque olha como que estão me tratando. Mas Jesus, que não tinha nada que espiar na terra, passou por humilhação maior do que tudo que nós já passamos. Então, tenhamos um pouco mais de paciência com o que a gente enfrenta. E aí, o ensinamento que eu tiro aqui hoje é que Estevão, ele retira forças para enfrentar o que ele está passando, lembrando que Jesus passou por coisa pior. E Jesus venceu o mundo. Jesus disse: Eu venci o mundo. Então, Estevão tira essa inspiração daí, ensinando que a gente também, nos momentos de dores, podemos sempre nos lembrar de Jesus para tirar força para passar por isso. Então, de todo o capítulo, essa foi a parte que mais me marcou, André. Eu quero só acrescentar aqui a isso tudo que você disse, que chega a determinado momento que Saulo perde completamente a razão, ele parte para cima de Estevão e começa a agredir Estevão com socos, agressão física. E aí Estevão vira para ele e fala assim, olha, essa sua atitude não me intimida. Porque ele fala assim, porque o Cristo foi solícito nos recomendando que não temêssemos os que só podem matar o nosso corpo. Porque olha aí, quantos anos já estamos aí depois que Cristo se foi e a ideia, os ensinamentos de Cristo ainda estavam vivas. E hoje nós temos entendimento, estava só no começo. Estava só no começo esse momento. E aí Saulo continua perturbadíssimo, continua agredindo Estevão. E aí ele fala assim, como que você consegue ser tão covarde assim, né? Saulo fala para Estevão. E aí ele fala assim, a paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da sua. Ou seja, ele estava dizendo, a força do Cristo, Cristo se foi e a força dele continua e vai continuar. A sua, depois que você se for, você não vai ter força mais. Ele não precisa nem ir, né? Porque geralmente quando a gente se torna idoso, a gente não tem mais essa força física ali que ele tinha. Então, ele está dizendo assim, esse comportamento que você está tendo é uma agressão que ela é terrena. Isso não afeta a imortalidade da alma. O que afeta a imortalidade da alma é o caminhar com Cristo. E isso afeta. E isso é relevante para que a gente siga. Muito bem colocado. Na época eles achavam que, tirando a vida física de Jesus, as ideias do Cristo iriam se acabar, né, André? E não foi isso que aconteceu, jamais, porque o Espírito é eterno e as ideias, as palavras, os ensinamentos de Jesus também. O capítulo hoje ele encerra então dessa forma. Saulo ali descontrolado, falando, então você concorda, Estevão, que você está sendo acusado de tudo isso? Estevão se mantendo sereno. E daí para frente, meus irmãos, nós veremos um pouco mais sobre os últimos dias de Estevão na Terra. Daí para frente nós veremos como será o martírio de Estevão. Então eu convido a todos para estarem conosco, comigo e com o André, no capítulo 7, daqui a 15 dias juntos, no domingo, para nós mergulharmos um pouco mais nessas primeiras perseguições e como tudo vai acontecer, como que tudo vai encaminhar daqui para frente. Porque Saulo, meus irmãos, Saulo não aceitou tão bem assim que Estevão, como se diz, destilou todas essas palavras para ele, ele se sentiu humilhado na frente das pessoas. Saulo, muito orgulhoso, não vai aceitar isso, não. Então, ele vai começar essas perseguições contra a Casa do Caminho, contra os cristãos, e será também os últimos dias de Estevão aqui na Terra. Então,
Convido a todos para estarem aqui. A partir do nosso próximo encontro, estaremos no capítulo 7 da obra Paulo e Estevão. Espero que as nossas palavras de hoje possam gerar bons frutos, bons esclarecimentos. Espero que da melhor forma eu e o André a gente possa ter conseguido partilhar aqui um pouco desse capítulo tão magnífico desta grande obra. Eu me despeço aqui de todos os irmãos, agradecendo todo o carinho e lembrando que esta é uma mensagem, esse é um encontro graças à nossa casa espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Com a bênção de Deus, André, nos encontraremos aqui daqui a 15 dias para mais um encontro. Daqui a 15 dias, no dia 26. E que assim seja.